Hoje nós não vamos de poesia. Hoje eu quero ler um texto em prosa, que é uma homenagem ao meu tio Almi, o grande contador de histórias da minha infância e adolescência, contando histórias. Meu tio Almi sempre trabalhou na roça, foi sempre um homem do trabalho braçal. Desde a ordenha das vacas, antes mesmo de o sol nascer todos os dias, alimentação e cuidado do gado, vacum e de outros bichos, preparação, planta, capina dos roçados de milho, feijão, arroz, verduras e hortaliças, até chegar à colheita e beneficiamento desses tantos produtos. Da planta à colheita também do algodão, da cana-de-açúcar, mandioca, moagem e farinhada. E também da plantação e fabrico do fumo de rolo, por tantos tão apreciado. No Ceará foi assim, e depois em Goiás do mesmo jeito, e para cá voltou, e assim segue. Homem de muitas lutas, de batalhas ganhas, outras perdidas, pai de muitos filhos, perdas e sofrimentos, e também de vitórias e alegrias. A sua conversa é quase uma atração turística. Seu sotaque, ou como prefiram, seu acento da língua portuguesa falada, lá pelas bandas do sertão, quase dos inhamuns, seus és e os muito abertos, inerentes à fala de matuto velho, que se criou sem estudos, são uma referência ao matutês cearense, digna de registro para a posteridade. Fala sempre com um sorriso escancarado, na boca aberta de quem não tem nenhum receio de comunicar o que precisa ser dito e ouvido. Vim cedo para a cidade. Nossos costumes familiares, porém, não nos permitiam ir para a rua na cidade grande, mesmo nos nossos tempos. O olhar sempre vigilante de meus pais não nos permitia ir muito além de onde sua vista alcançasse. Mas acho que a minha mãe já pensava como os pais de hoje em dia, férias de filhos. E nas nossas férias escolares, as de julho e as de dezembro e janeiro, na nossa infância e adolescência, viajávamos para o interior, para a casa de meus avós Gilberto e Estela, na Serra da Guia, em Boa Viagem, sertão central do Ceará. E lá ficávamos entre 20 e 25 dias, para não ficarmos presos dentro de casa, embora eu ache mesmo que fosse para dar um descanso à cabeça de minha mãe e de meu pai. Lá, na Serra da Guia, o espaço era menos perigoso e muito menos pernicioso. Não havia nessa época globalização, nem televisão, nem internet, nem celular. Até telefone era uma raridade. A comunicação era feita mesmo por carta ou bilhete em muito mal traçadas linhas. O meio mais rápido de comunicação era ainda o telegrama. Lá no sertão ficávamos bastante à vontade. O dia todo correndo nos matos, andando em lombo de jumento, escorregando e caindo quando o danado empacava e abaixava a cabeça, campeando gado com os tios e com o vovô, pastorando a plantação de arroz para os passarinhos não comerem tudo, bebendo água na mão na beira do açude, pastoreando as criações, dando água para os bichos, caçando passarinho de baladeira, comendo fruta no pé, milho cozido, assado, batata cozida nas cinzas, quando ainda alcançávamos as sobrinhas das fogueiras juninas. Buscando água no açudinho do vovô para os potes de bebê, ou nos agrebe para os gastos da casa. Subindo em árvore, tomando banho de açude, botando água para as lavadeiras nos agrebe, pescando de anzol, armando forjo, quixó e arapuca. Não, nós não dávamos trabalhos. Soltávamos-nos pelos terreiros, campos, açudes, roçados, pastos, olhos d'água, casa de farinha e engenho de rapadura escura e salobra do vovô Gilberto. Não havia preocupação, nem medos, nem perigos. Acho até que a única preocupação de vó Estela era a de ter comida na mesa, tapioca, bolo de puba na palha da bananeira, assados na chapa do fogão de lenha, café, pirão escaldado de farinha e leite fervido com uma pitada de sal no café da manhã, feijão com arroz e farinha com qualquer que fosse a hoje assim chamada mistura, caju, banana, carne, torresmo, frango, caça, peixe, mendengo, preá, ou mesmo uma colher de óleo de caroço de algodão sobre a farinha. O que fosse no almoço. Cuscuz, batata ou girimum com leite puro de vaca, ou coalhada com farinha e açúcar na janta.
e que banhássemos os pés, para não sujarmos as redes, sempre tão limpinhas e tão cheirosas, aguardado no velho baú de madeira que ela trouxera quando se casara. Com os tios João e Haroldo malhávamos o Judas, com o dia ainda claro, para podermos enxergar o alvo. Era interessante o modo de amarrar o enforcado no alto de um tronco de madeira alto, muito alto, suspendia-se o traidor com 2 cordas. Uma que amarrava um gargalo de garrafa e se prendia ao madeiro, e outra que ficava presa ao mesmo gargalo e ao pescoço do Iscariotes. A malhação era feita a pedradas, para quebrar o vidro e assim derrubar o incréu, para tocar fogo quando estivesse no chão. Era de uma crueldade sem tamanho, mas era isso. Uma vez eu tive a grata satisfação de acertar o vidro e derrubar o boneco. À noite, acreditem, ainda tínhamos energia para as brincadeiras de roda, cinturãozinho queimado, passa-anel, esconde-esconde, lagarta pintada e outras tantas brincadeiras. Nós éramos muitos. Lá de casa iam para a casa da vovó não menos que 4 ou 5. Meus avós ainda tinham na nossa mesma idade a tia Rosa e a tia Lúcia. E um pouquinho mais crescidas, a tia Eleidina e a tia Valdívia, que já se achavam mocinhas, mas não deixavam de participar das brincadeiras. Corria-se muito, e a mistura de suor e poeira gerava um grude sebento que anulava completamente o obrigatório banho nas águas frias do Zagreb no meio da tarde, porque à noitinha as muriçocas não mais permitiam. Tio Almir morava pertinho, primeiro na casinha de baixo, que ele mesmo construíra. Depois na casa de tia Luísa, quando ela foi embora para Brasília. Era uma casa maior, mais perto do sangradouro do açude, quase no alto do calo, que ainda guardava, mesmo depois de tantos anos, a marca da cal, usada para construir parte da parede do velho Zagreb. Depois de toda a luta diária e do merecido banho nas águas geladas do açude, lá vinha ele, o tio Almir, com toda a sua alegria, na companhia dos seus 4 ou 5 filhos, não me lembro ao certo. Quando ele chegava, ali pelas 7 da noite, ou um pouquinho mais, não raras vezes as brincadeiras externas à casa não demoravam muito para acabarem. E isso, ao contrário do que se possa deduzir inicialmente, dava-nos o maior gosto, a maior das alegrias. Agregávamos-nos todos, os da minha casa, os da casa anfitriã e os dele, ao redor de tio Almir. A sala de visitas da casa dos meus avós era grande o suficiente para caber-nos a todos. Com o tempo recebeu, sobre o piso de tijolos de barro, uma cobertura de cimento azul esverdeada, chão sempre muito limpinho, lisinho e frio, muito frio pela temperatura do alto da Serra da Guia. Tio Almir se deitava naquele chão friinho e escorava as 2 pernas na parede. Todos nós nos deitávamos ao seu redor, aquela reca de menino deitada no chão, de papo para o ar, esperando as suas histórias. E ele se debulhava em histórias de castelos e princesas, e príncipes e reis e rainhas, cavaleiros, bruxas e fadas, e ações e aventuras em distantes e desconhecidos castelos. Conhecíamos todas as histórias, começo, meio e fim. Todo o desenrolar da aventura passava diante de nossos olhos enquanto tio Almir ia desenhando com seu falar escancarado, seu riso aberto, seu carisma e seu jeito enigmático de contar detalhadamente, desenrolar minuciosamente, desenvolver criteriosamente, descrever e caracterizar as personagens, os tempos e os lugares. Nenhum de nós perdia sequer um detalhe. Às vezes, ele até tentava mudar o enredo ou criar um novo desfecho, mas nossos ouvidos atentos nunca permitiram. Não, tio, mas não era assim não, era assim. E contávamos, atropelando-nos nas falas, todos ao mesmo tempo, o final que tão bem já conhecíamos. Difícil mesmo era deixá-lo voltar para casa à hora do necessário repouso. Nem eu, nem ele sabíamos, mas o meu tio Almir foi imensamente importante como o grande contador de histórias que foi
na minha infância e adolescência. Nem eu nem ele sabíamos da importância extrema que ele viria a ter para a minha atividade como escritor, como contador de histórias. Tio Almir.